uma crônica em tempos de pandemia. Espero que todos estejam bem. Mais uma vez, não custa lembrar sobre a higienização, lavar sempre as mãos com água e sabão, álcool em gel, todos os cuidados necessários. Se você puder, fique em casa, fique pelos seus. Olá, eu sou Campista Cabral, seja muito bem-vindo a este canal. Na crônica de hoje, eu gostaria mais uma vez de lembrar uma pessoa, um exemplo de resistência, de luta, de sonho. Na crônica anterior, eu falei um pouquinho sobre Jess Owens, um grande exemplo contra a intolerância, contra o racismo. Hoje, eu gostaria de apresentar uma menina tão jovem, tão simples, mas cheia de ideias, cheia de sonhos. E até hoje, os seus pensamentos são lembrados. Roda a vinheta. De qualquer coisa, se inscreva no canal, conheça um pouquinho sobre Campista Cabral também no Instagram e no Facebook. Bom, na crônica de hoje, há uma jovem que sempre causou minha curiosidade. Eu sempre procurei me informar, saber um pouco mais a respeito da história de Anne Frank. Uma jovem, uma menina que viveu escondida por mais ou menos 2 anos, como se fosse um esconderijo, um anexo na casa dos seus pais, justamente se escondendo da intolerância e do racismo. O exemplo de Anne, assim como o de Jess Owens, assim como o exemplo de tantos outros homens e mulheres, mostram para nós que é preciso resistir, é preciso sonhar, é preciso acreditar. Nesses tempos tão complicados como o da pandemia, eu penso muito a respeito dessa resistência, desse sonho e desse acreditar. Por mais difícil que seja, por mais complicado, por mais sofrido, por mais que em determinados momentos não consigamos encontrar uma saída, encontrar uma solução. São nesses momentos mais difíceis que essas pessoas se destacam. E essas últimas crônicas, justamente nesse período tão conturbado do coronavírus, eu gostaria de reforçar essa mensagem para vocês que estão assistindo agora. Resistam, lutem, acreditem, por mais difícil que seja. É interessante comentar e conversar com as pessoas a respeito desse isolamento e a dificuldade maior. Muitas pessoas querem sair, mas a dificuldade não é esta. A dificuldade é a convivência. Conviver com o outro. Vamos à crônica. Debaixo de sua casa, em escuro porão, uma menina, cheia de sonhos, de ideias, de coração. Entre sustos, medos, bombas e morte, uma história escrita por uma jovem mão. E penso nessa menina. Jovem, inquieta, inteligente, mas uma guerra interrompeu os seus planos. Então, um canto, quase no escuro, a ponta de um drama, uma família separada
e vidas interrompidas. Mas, apesar da dor, do sofrimento, de todo o trauma inerente aos conflitos, um diário e muitas palavras eternizaram uma menina e os seus pensamentos. Durante 2 anos, Anne Frank, uma menina judia, viveu em um esconderijo para escapar da perseguição nazista. Infelizmente, Anne e sua família foram descobertos depois de um tempo. O único a sobreviver foi o seu pai. Em 1947, decidiu publicar o diário de sua filha, o Diário de Anne Frank. Desde então, milhares de jovens no mundo inteiro conheceram um pouco o que foi o Holocausto. É interessante pensar a respeito. O que aprendemos com as palavras de Anne? Deixamos a intolerância e o racismo de lado? Deixamos as injustiças? O mundo se tornou melhor depois de tudo o que representou o nazismo? A lição é clara. Precisamos constantemente entender o passado para não mais repeti-lo. Ilusão romântica? Não. Definitivamente não. Mas resistência. Resistência diante de homens que teimam em ignorar a história. Em mais uma crônica, eu falo sobre o passado, eu falo sobre o nazismo, eu falo sobre um período tão difícil e tão feio na história. Mas por que repito esse momento? Apesar de tantos anos, tanto tempo, apesar de tantas outras coisas já terem acontecido, o homem insiste nos mesmos erros. E é por isso que as palavras de Anne Frank, que as ações de Jesse Owens, que o pensamento e o sentimento de tantas pessoas boas e tantas pessoas que fizeram a diferença precisam ser resgatados, lembrados, ditos, sentidos, vividos, mostrados, para que a gente nunca mais esqueça, para que a gente sempre esteja em alerta. É preciso humanizar. Fiquem bem.